O sábado dos adventistas comparado com o sábado de Jesus. O sábado de Jesus podia ser violado por Jesus e pelos seus discípulos, conforme Mateus capítulo 12, versículo 5 nos confirma isso. Já o sábado dos adventistas devia ser inviolável por Jesus e seus discípulos. O que você acha disso? A posição dos adventistas em relação ao sábado é a mesma posição dos fariseus em relação ao sábado, pois os fariseus ficaram furiosos com Jesus e seus discípulos quando os discípulos de Jesus começaram a pegar espigas de uma plantação, descascá-las e comê-las num dia de sábado. E os fariseus criticaram Jesus dizendo: eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mateus capítulo 12, versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: acaso não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Mateus capítulo 12, versículo 3. Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da preposição que não lhes era lícito comer nem os seus companheiros, mas somente os sacerdotes? Perceba que Jesus se compara com Davi e compara seus discípulos com os companheiros de Davi que entraram na casa de Deus e comeram dos pães da proposição que não lhes era lícito comer, nem os seus companheiros, mas somente os sacerdotes. Perceba que Jesus refutou a violação da lei do sábado, que segundo os adventistas é uma lei moral. Só que Jesus citou uma lei cerimonial, que dizia que não era lícito comer dos pães da proposição, exceto os sacerdotes. Só os sacerdotes é que podiam comer daqueles pães que eram sagrados. Só os sacerdotes podiam comer daqueles pães. Por acaso os adventistas já explicaram essa verdade para vocês? Não. Então eu estou explicando agora. Jesus disse: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? E Jesus disse: digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Mas se soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Então Jesus disse para os fariseus que os seus discípulos eram inocentes diante desta acusação que eles estavam fazendo contra eles, pelo fato deles estarem colhendo e comendo espigas no dia de sábado. E Jesus concluiu dizendo: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ou seja, assim como Abraão era o senhor de Sara, e Sara sempre esteve submissa ao seu marido, veja 1 de Pedro 3,6, da mesma forma o sábado estava submisso a Jesus, porque Jesus era o dono do sábado, assim como era dono do templo, pois Jesus disse que era maior do que o templo, assim como Jesus disse que seu pai era maior do que ele, João 14, 28. E Jesus tinha que obedecer seu pai. Da mesma forma, se Jesus era o Senhor do sábado, o sábado tinha que obedecer a Jesus, pois Jesus era superior ao sábado. Se Abraão era senhor de Sara, é porque Abraão era maior do que Sara, hierarquicamente falando. De modo similar, se Jesus era o senhor do sábado, Jesus era maior do que o sábado, e o sábado, hierarquicamente falando, lhe era submisso. Então Jesus tinha poderes especiais sobre o sábado. O sábado dependia de Jesus. Mas voltando à questão da lei do sábado, que os adventistas ensinam ser uma lei moral, nós percebemos que tem alguma coisa errada no contexto de Mateus 12, 1 ao 5, em relação ao ensino adventista sobre o sábado. O que é? Se o sábado é uma lei moral, por que Jesus usou uma lei cerimonial para refutá-lo em relação à sua violação por parte dos seus discípulos? Porque isso prova que Jesus não fazia distinção de leis morais ou cerimoniais. Para Jesus era tudo uma coisa só. E isso significa que o sábado tinha caráter cerimonial. Isso significa que o sábado tinha caráter cerimonial. E como os adventistas bem sabem, a lei cerimonial já foi cumprida em Cristo, de modo que não precisamos mais guardá-la. Foi claro? Portanto, esta divisão que os adventistas fazem entre leis morais e leis cerimoniais é falácia, é mentira, é balela, pois Jesus não fazia distinção entre leis morais e cerimoniais. Leis de Moisés, leis de Deus, nada disso. Para Jesus era tudo uma coisa só. Para Jesus era tudo uma coisa só. Mas o sábado, por ser uma lei cerimonial, foi abolida por Cristo, sem mencionar que Jesus era sacerdote e seus discípulos seriam sacerdotes e poderiam violar o sábado, assim como os sacerdotes podiam fazê-lo e permanecerem sem culpa. De modo que está provado que a lei do sábado
era a única lei que tinha caráter cerimonial. A lei do sábado era a única lei dos 10 mandamentos que tinha caráter cerimonial. E por isso seria abolida, como de fato foi. E o fato da lei do sábado ter sido abolida é porque ela era uma lei que exigia que nem os empregados, nem os filhos, nem os animais a violassem. Tinha que trabalhar 6 dias. Os adventistas trabalham só 5 dias. Então já estão violando o 4º mandamento aí. Porque se você violar um artigo de uma cláusula, você já violou todos os mandamentos. Já é motivo de rescisão. E quem violasse a lei do sábado tinha que ser morto. E como os adventistas não cumprem essa lei, não podem matar os violadores do sábado, seria uma hipocrisia continuar empregando um ensino que nem eles conseguem cumprir. Isso se chama hipocrisia. Igual os fariseus lá no passado. Diziam que guardavam o sábado, mas guardavam coisíssima nenhuma. Portanto, o ponto importante aqui é que Jesus refutou a lei do sábado, que segundo os adventistas é uma lei moral, citando uma lei cerimonial para defender seus discípulos dessa falsa acusação. Por que falsa acusação? Porque Jesus era sacerdote muito maior do que todos os sacerdotes que já existiram. E se os sacerdotes podiam violar o sábado e permanecerem sem culpa, muito mais Jesus e os seus discípulos. Portanto, querer ensinar que a lei do sábado semanal ainda vigora é uma desonestidade intelectual. E só é vítima de desonestidade intelectual pessoas que não pesquisam a Bíblia Sagrada. Se alguém ficou com alguma dúvida sincera e honesta sobre alguma coisa que eu disse neste vídeo, pode perguntar nos comentários. Terei prazer em explicar.